a nossa querida psicóloga Ingrid Reis. Gostoso dividir esse espaço com duas mulheres especiais, amigas. A Ingrid já conheci aqui no programa durante as entrevistas e já viramos amigas. Já há quase 7 meses que você está aqui conosco no programa Por Universo aí, Mais. faz um tempinho Disso já. pra mais. Isso, e sou muito grata por isso. A Stephanie, quase 10 anos de amizade. Sim. Hoje, nós nos unimos para trazer uma mensagem muito especial, porque algo recorrente em nossas vidas é trazer os problemas do passado para o presente e colocando como sentença para o futuro. No consultório, aparece muita situação assim, Ingrid? Com certeza, Dani. Inclusive, acredito que as maiores demandas emocionais que nós temos começaram lá, no passado, na nossa infância. Isso é muito importante a gente começar a refletir a importância de, como pais, trabalharmos desde sempre a saúde emocional das crianças, porque com certeza assim a gente vai conseguir também um futuro muito melhor para o nosso mundo, né? Porque é na infância que a gente começa a dar significado para a vida e para as coisas, para o que a gente acredita sobre a gente, sobre a nossa família, sobre como o mundo funciona. E afinal, já que a gente vai falar aqui hoje sobre ressignificar, então é justamente sobre isso. Para a gente entender o que é ressignificar, a gente primeiro precisa entender o que é significar. Isso é uma coisa muito interessante, porque nós, na psicologia, nós trabalhamos justamente com isso. Porque, assim, dentro da nossa mente, nós temos a capacidade de interpretar as situações, que poderiam ser neutras, mas o significado que eu dou é diferente do significado que você dá. E isso é muito importante, porque dependendo do significado que a gente dá, a gente pode mudar toda a nossa história, todo o nosso trajeto. E é ali onde a gente chama de trauma. Sim. É ali onde surgem muitas doenças, muitas frustrações, inclusive. Então, a infância ela é importantíssima, porque o que a gente acredita na nossa infância provavelmente se perpetue ao longo do tempo. Mas Sim. isso não significa também que a gente não consiga modificar isso. Exatamente. A gente vai conversar hoje. Era esse ponto que eu gostaria de chegar, porque é natural, os nossos pais, eles entregam o que eles têm. Isso não tem que virar uma sentença para o nosso futuro. E tem um personagem bíblico que foi um governador do Egito. A Stephanie traz com maestria a história. Eu conheci a história de José através da Stephanie, que é uma estudiosa da Bíblia. Conhecia muito por cima, mas da forma que você colocou e apresentou, para mim, foi muito interessante. E é importante a gente pegar histórias e tirar exemplos dessas histórias. E aqui nos bastidores você comentou, Stephanie, que às vezes a gente coloca como deuses, pessoas perfeitas. E não, tirando Deus e Jesus Cristo, os outros discípulos, os outros personagens, eles eram errantes como nós. Mas inclusive, não errantes, mas humano, Jesus foi. Teve o menor versículo bíblico, ele fala, Jesus chorou, né? E é muito humano isso. Sim. E eu acho que Jesus permite, Deus permite que isso seja exposto na palavra sagrada, para que a gente não se coloque tão distante de chegar a fazer, pensar, agir e reagir como Jesus ensinou a gente. Exato. O que aconteceu com José? Ele foi preso injustamente. Coitado. Mas ele não se fez de coitado. Quando a gente lê a história, a gente pensa, coitado, eu teria ficado muito nervosa, eu teria ficado brava, eu me sentiria injustiçada de fato. Mas não, José não. O tempo todo na história de José, Dani, o texto diz, e o Senhor estava com ele. E ele cria nisso. Ele sabia disso. E ele tomou para ele que o Senhor realmente estava com ele. Então ele foi para a prisão, mas ele foi convicto de quem ele era. E José sabia que era inocente, que aquilo não se perpetuaria. E como aplicar a história de José em nossas vidas? É uma história tão bonita e o que eu acho interessante disso tudo é que quando a gente olha para a história, por que a gente consegue ver beleza? Porque a gente vê o começo, o meio e o fim. Isso. A gente consegue ver
José mimadinho em casa, depois José no fundo do poço, escravo e depois governador. E por que às vezes é difícil a gente aplicar isso na nossa vida? Porque na nossa vida a gente ainda não enxerga o fim. Sim. Quando a gente vira governador, digamos assim, né? Quando a gente realmente alcança esse estado final que José chegou. Então essa história ela é muito bonita porque ela mostra pra gente que às vezes a gente está passando por alguma situação que é difícil mesmo ressignificar ela. Às vezes até porque a gente não chegou nem a dar um significado primeiro. Às vezes a gente está no meio do olho do furacão. Então, primeiro a gente precisa entender o que aquela história significa pra gente. Isso que eu estou passando agora, o que isso significa pra mim. A partir do momento que eu sei o que significa, eu consigo traçar uma perspectiva. O que essa história vai significar pra mim daqui a um ano? O que ela vai significar pra mim daqui a 5 anos? E o que eu gostaria que ela significasse? Porque o ressignificar vem justamente disso, de não dá para voltar atrás. Quando a gente olha para a história de José, era a única opção que ele tinha. Ele não tinha outra opção. A única opção era ressignificar, era perdoar. E ele poderia também não perdoar. Mas como que seria essa situação? Ele seria governador, seria feliz talvez financeiramente, mas e o coração dele? Não teria paz. Eu gosto muito do pensamento que perdoar é um ato de inteligência. Sim. Não é fácil. A gente sabe que não é fácil, né? E provavelmente nós estamos falando aqui para pessoas que devem ter coisas difíceis, né? Dificílimas aí no coração. Mas é importante a gente lembrar que talvez essa situação que você está passando seja só o fundo do poço. Mas o fundo do poço não significa que é o estágio final da sua história. Assim como José teve um final muito feliz, e isso também foi mérito dele, né? Ele teve ali a ajuda de Deus, mas ele também se esforçou. Ele também não ficou ali esperando, né, as coisas acontecerem. Então, isso é muito interessante. A gente precisa correr atrás, buscando apoio daqueles que a gente ama. E o que der para fazer, a gente faz. E o que não der para fazer, a gente aceita, ressignifica e tenta continuar a nossa vida, né? Com certeza. Eu costumo dizer que a gente tem que aprender com os ônus e usufruir dos bônus. E a vida, ela é assim. Como a gente observa a vida de José, de altos e baixos. Se fosse uma linha reta, não é vida, né? Quando a gente chega na linha reta, é quando a gente morre, não é aquela máquina que mostra a nossa vitalidade. A linha reta é a morte. E entender os baixos e aprender com todos eles. E entender... Perdão, pode falar. Nos meus estudos, o que eu mais vi da Bíblia é que ela é mais razão do que emoção. O que para mim foi um choque, né? Porque o perdão, ele é uma decisão, ele não é um sentimento. Você decide e você age em cima da sua decisão. Você não sente para decidir e para agir ou reagir. Você decide. A partir da decisão, você age e reage. A partir da ação e da reação, você sente. É muito louco isso. Sim. Sim. Tanto nos momentos bons quanto nos ruins da vida, a gente tem que lembrar que vai passar. E essa frase ela é muito importante porque se nós estamos num momento ruim e a gente lembra que vai passar, isso traz tranquilidade. E se a gente está num momento bom e a gente lembra que vai passar, isso traz também gratidão pelo momento que a gente está vivendo. Então, não importa se você que está em casa está passando por um momento difícil, vai passar. E se você está passando por um momento bom, vai passar. Então, a gente vai trabalhando ali entre o aconchego e a gratidão.